o estado do Piauí recebeu ontem a visita do ministro, da Educação, o ministro Camilo Santana, que, junto com o governo do estado, assinou um pacto para investimentos na área da educação. E uma das preocupações do governador Rafael Fonteles eram com obras que estavam paradas e a retomada de obras importantes para a educação do estado do Piauí. Nós vamos falar a respeito desse e também de outros assuntos aqui no Jornal do Piauí, a partir de agora, com o secretário Washington Bandeira, secretário de Educação, que já está aqui com a gente. Secretário, seja muito bem-vindo ao Jornal do Piauí. Obrigado, Joelson. Obrigado, Elivaldo. Uma boa tarde a todos os piauienses que nos assistem pela TV Cidade Verde. Obrigado, Elivaldo Barbosa, junto com a gente. Elivaldo, ótima tarde para você. É isso, Joelson. Boa tarde ao secretário Washington. Boa tarde a você que está em nossa companhia. Bom, secretário, depois da vinda do presidente Lula, o Estado já recebeu a visita do secretário de Transportes, agora o secretário de Educação. Na própria comitiva com o presidente Lula, outros secretários estiveram aqui, oportunidade em que todos vocês tiveram de trabalhar com aqueles que vão lançar programas e políticas nacionais em suas áreas. Ontem foi a vez do senhor no encontro com o ministro da Educação, Camilo Santana. Como é que o senhor qualificou, qual a importância para a educação do Piauí dessa agenda do ministro aqui no nosso estado? Uma agenda muito relevante, Joelson, a vinda do ministro com a sua comitiva para lançar de forma solene esses 3 programas federais aqui no Piauí, com assinatura do Piauí, do governo do estado e também de várias prefeituras, dos termos de adesão a esses programas, que foram os programas de escola de tempo integral, a retomada das obras inacabadas e paralisadas da educação básica e também o compromisso nacional da criança alfabetizada. Eu já tinha estado com o ministro Camilo em algumas oportunidades, 2 com o governador Rafael Fonteles, outra com o ministro quando ele veio para a agenda com o presidente Lula e também representando o Conselho, dado que sou vice-presidente do Conselho de Secretários de Educação, lá com o ministro no MEC, em Brasília. Mas essa vinda, ela foi muito importante, muito simbólica e mostra que o governo federal, o Ministério da Educação, estão nessa ação de retomada não só dos programas educacionais, como também do diálogo federativo com estados e municípios. Secretário, uma coisa que até a visita lançou luz a um problema sobre o qual se fala pouco, mas na fala do governador me pareceu que é uma preocupação dele, consequentemente da Secretaria de Educação, a secretaria que o senhor coordena, que é obras paradas na educação. Qual o peso que isso tem hoje dentro da estrutura da educação no Piauí e de que maneira o senhor acredita que agora isso possa avançar? Uma ação muito importante, o Pacto pela Retomada das Obras Inacabadas ou Paralisadas, porque foi uma decisão da gestão do governo Lula com o ministro Camilo de primeiro finalizar as obras não conclusas para poder planejar e executar novas obras. Mas são obras federais todas elas ou não? São obras com recursos federais, administradas e executadas pelos municípios, redes municipais ou pelo Estado. Agora, como vai ser feito, secretário? Considerando que essas obras já estão em andamento, há recursos represados na União que serão repassados para os municípios e para o Estado? Exatamente. Aqui no caso do Piauí, 120 milhões de reais para a conclusão dessas obras inacabadas ou paralisadas. O total de obras aqui no Piauí de 170 obras em 100 municípios, cerca de 50 de creches e pré-escolas, cerca de outras 50 de escolas de ensino fundamental, e aí nós estamos falando de redes municipais e rede estadual. Quando a gente fala de creches e pré-escolas, só redes municipais, e 70 quadras poliesportivas, também redes municipais e Estado. No caso do Estado, da rede estadual que a gente representa, são 18 obras, sendo que dessas 18, 10 ou nós já concluímos ou estamos em fase de conclusão com recursos próprios. E aí o Ministério da Educação vai fazer o reembolso ao Estado desses recursos. As outras 8, realmente 5 estão inacabadas ou paralisadas e 3 ou embargadas pelo IFAM, porque são em escolas que são patrimônio histórico e cultural, como é o caso do Anísio Brito em Piracuruca,
que é uma quadra poliesportiva embargada pelo IPHAN. Então, nós vamos, muito provavelmente, mudar o objeto dessas que estão embargadas ou imóveis que já foram municipalizados. Nós vamos mudar o objeto, isso com alinhamento com o FNDE, com a presidente Fernanda Pacobaíba e também com o ministro da Educação, Camilo Santana, para que a gente possa colocar esses recursos em outras obras nossas, né? Obras similares, mas em outros locais. Isso mostra, Joelson... Esse entendimento é para não caracterizar desvio eventual, né? Exato, e para resolver o problema, não deixar de aproveitar esses recursos. Nós estamos vivendo realmente um novo momento, uma redenção do MEC, do Ministério da Educação, do FNDE, porque o governo federal está querendo resolver os problemas. O foco é na solução e não no problema. Então, alinhando com cada estado, com cada município, qual a melhor maneira de utilizar aqueles recursos então represados, Elivaldo. Agora, secretário, a educação foi uma das primeiras áreas que mereceu assim, o destaque do governador Rafael Fonteles logo no início do mandato, quando lançou um programa audacioso voltado para a área da educação. Universalizar as escolas, funcionamento em tempo integral, reforma de toda a rede estadual, além de reforço também na parte de pessoal. Agora eu pergunto, até que ponto essas ações firmadas ontem com o Ministério da Educação reforçam esse projeto já lançado este ano pelo governo do Estado? Perfeito. Algumas dessas obras paralisadas, elas são de escolas de tempo integral, que vão se tornar de tempo integral, dado que nós vamos universalizar. Então, esse fomento do governo federal vem em ótima hora. O programa Escola de Tempo Integral, também lançado ontem, pactuado ontem aqui no Piauí pelo ministro Camilo, vai trazer para o Piauí um fomento de 27 milhões de reais. E nós já tínhamos de programas anteriores, em caixa, cerca de 38 milhões de reais. Ou seja, um reforço ao que já foi lançado. É um reforço. Então, nós vamos usar esses recursos do governo federal, mais os recursos do Tesouro Estadual, do Fundeb, para darmos vazão e cabo ao nosso projeto de universalização das escolas de tempo integral até 2025. Agora, o que eu sempre procuro comunicar com a rede, com a sociedade, de forma muito positiva e muito serena, é que o processo de transformação dessas escolas de tempo parcial em escolas de tempo integral, ele é complexo, ele é gradativo, ele envolve implantação da matriz curricular primeiro, depois mudança de logística de transporte escolar, de alimentação escolar, carga horária, lotação de professores. Nós já convocamos, por exemplo, mais de 2.000 professores esse ano para trabalhar em escolas de tempo integral. E obras. Obras é a parte, sem dúvida, mais complexa, que exige um processo gradativo de planejamento, projeto, contratação, execução, fiscalização, relação com as construtoras. Então, é isso que a gente busca comunicar com a sociedade. Isso tudo a gente está fazendo de forma ágil e de forma acelerada, como nunca dantes. Mas é preciso ter essa comunicação, esse alinhamento com a sociedade. E dizer que as escolas de tempo integral, Joelson, Elivaldo, a educação de tempo integral, os dados, as evidências mostram que é uma política muito exitosa. Então, é uma decisão do governador Rafael Fonteles universalizar as escolas de tempo integral. Nenhum outro estado está fazendo isso, a não ser o Ceará até 2026, nosso planejamento até 2025, tem algo benéfico para os nossos alunos e alunas. Então, não tem como ser contra. Se os resultados de ingresso no ensino superior e no mercado de trabalho são melhores, no desenvolvimento das aprendizagens e da cidadania, da formação cidadã desses alunos, o êxito é muito grande. Então, é uma decisão política de gestão já tomada, que nós vamos fazer, mas dentro desse processo gradativo e complexo. Agora há pouco a gente estava conversando com o pesquisador Danilo de Mello, que ele é piauiense, mas trabalhou no Tocantins como secretário de Educação. Ele dizia que a mudança de escola meio período para tempo integral fez aumentar o IDEB, aumentou o número de aprovações, os resultados foram maiores e, ao contrário do que se pensa, nem sempre uma escola em tempo integral matricula menos alunos do que uma escola em meio período. Mas um ponto que ele colocava os professores abraçam, os trabalhadores em educação têm que participar desse processo. Por aqui, vocês estão com um diálogo com o Cinti, que inclusive fez protestos hoje, em nome da valorização da educação e também discutindo essa escola de tempo integral. Pela fala do senhor agora há pouco, eu percebi que há um ponto a ser resolvido com os professores. Como é que está sendo construído esse diálogo e como é que está, nesse momento, a relação educação e trabalhadores em educação? Exatamente, Joelson. O processo de implantação das escolas de tempo integral, que é complexo e gradativo, como eu disse, ele passa diretamente por esse envolvimento, esse diálogo, essa construção com os profissionais da educação, para que eles realmente
participem de toda essa execução. Então, com a direção do sindicato, desde a transição, nós estamos conversando em uma mesa permanente de diálogo e de negociação. Isso dito pela direção do sindicato, foi o primeiro secretário de Educação que convocou o Sint para dialogar ainda na transição. E praticamente em todos os meses a gente tem esse momento de diálogo. E o que já foi feito em relação à valorização profissional nessa gestão? 190 milhões de reais rateados do precatório do Fundef. Mais de 200 milhões de reais de bonificação do Fundeb, inclusive antecipada. Geralmente é paga no final do ano, nós antecipamos para o decorrer do ano. Além disso, reajuste para os professores seletistas, temporários do teste seletivo, os professores substitutos. O reajuste do piso, que foi garantido pelo governador Rafael Fonteles, foi o primeiro governador a fazê-lo, junto com a Assembleia Legislativa, logo no início da gestão. Aumento das gratificações dos professores, diretores das escolas de tempo parcial e, com a transformação de escolas de tempo parcial em escolas de tempo integral, esses profissionais passam a ganhar as gratificações do tempo integral, que são maiores do que as do tempo parcial. E uma série de outros acenos, de outras conquistas de valorização profissional para a categoria. Em relação a reajuste no vencimento, que é algo que a categoria solicita muito e com justiça, o governador Rafael Fonteles já avisou publicamente que vai iniciar a mesa de negociação não só com os trabalhadores da educação, mas com todas as categorias para um reajuste muito provavelmente no início do ano que vem. Mas é certo que vivemos uma realidade complicada, os municípios estão com um déficit de arrecadação e de recebimento de FPM, os estados da mesma forma em relação ao Fundo de Participação dos Estados, o FPE, e grande parte dos nossos profissionais, nós pagamos com o Tesouro Estadual, nós não podemos pagar com o Fundeb. E para isso precisa realmente uma negociação muito madura, muito serena, capitaneada pelo nosso grande líder, que é o governador Rafael Fonteles. E o governador ele convocou hoje, inclusive, uma reunião com a equipe econômica e da administração. Já existe recomendação para conter despesas na estrutura administrativa? Sim, e essas medidas ele tem implantado gradativamente, inclusive com a redução das comissões, das gratificações, do próprio secretariado e também de todos aqueles que ocupam cargos em comissão e funções gratificadas no Estado. Na educação, nós temos uma certa blindagem em relação a essas ações, porque grande parte dos nossos profissionais é pago pelo Fundeb, grande parte pelo Tesouro, grande parte pelo Fundeb. E essa ação do governador Rafael Fonteles é para contenção de despesas em relação ao Tesouro, dado o decréscimo de receita do Tesouro Estadual. Isso não vai inibir os projetos e as metas de escola em tempo integral até o final de 2025? Não, Joelson, porque é uma decisão política e de gestão já tomada e importante para os nossos alunos e também para os profissionais da educação. Essa decisão que a gente tomou, que o governador Rafael tomou, pioneira, inédita em todo o Brasil, de universalizar as escolas de tempo integral, ela é em prol da melhoria educacional para os nossos alunos. Garantir maiores e melhores oportunidades de ingresso no ensino superior e no mundo do trabalho para os nossos estudantes. Sobre os índices e as performances dos estudantes, como é que estão as metas do governo? Quais são os objetivos que vocês traçaram nas avaliações da performance desses estudantes? Ela só será exigente a partir de 2025, como é que vocês estabeleceram objetivos nesse sentido? Não, como diz o nosso governador Rafael, Piauí tem pressa, ainda mais na educação. Eu costumo dizer que é o ponto de partida de toda e qualquer transformação social e econômica. Então, nós temos essa meta muito clara, divulgada amplamente pelo governador Rafael, que é chegar às primeiras colocações, na verdade, a primeira colocação do IDEB do ensino médio, que é o objeto principal de atuação da rede estadual. E para isso montamos uma verdadeira estratégia, uma força-tarefa para avaliar mais e melhor os nossos alunos. Estamos fazendo avaliações periódicas de toda a nossa rede, por gerência regional, desdobrando por escola, para fazermos as intervenções pedagógicas em sala de aula para melhorar a qualidade educacional para os nossos estudantes. E já estamos vendo avanços, então estamos otimistas em relação ao trabalho da nossa equipe, ao desempenho dos nossos alunos na prova SAEB ainda deste ano, que ocorre agora em outubro, cujo resultado do IDEB será divulgado
no próximo ano. E também com muita formação, mais formação de professores, né, para aperfeiçoarem os seus conhecimentos e os recursos de aprendizagem dentro de sala de aula, para que sejam mais atrativos para os nossos alunos, ações de revisão e de preparação em todas as gerências regionais. Eu já estive em Campo Maior, estarei agora sexta-feira em Uruçuí, em várias ações aqui em Teresina e em outras regiões, São João do Piauí, São Raimundo Nonato, onde eu já estive. Ou seja, é uma verdadeira força-tarefa estratégica para melhorarmos o desempenho no SAEB, no Enem, nas Olimpíadas de Conhecimento e da educação do Piauí como um todo. E, além disso, eu queria destacar política de premiação. O governador Rafael Fonteles enviou para a Assembleia Legislativa, eu estive hoje com o presidente Franzé e muito provavelmente nesta semana, ou mais breve possível, esse projeto de lei será aprovado para premiarmos as melhores escolas, os melhores alunos, e quando eu digo escolas, é do diretor ao professor, passando por todos os funcionários e estudantes que tiverem o melhor desempenho no SAEB deste ano, no Enem e nas Olimpíadas de Conhecimento. Secretário, e com integração com os municípios? A gente sabe que o ensino médio, que é o foco do governo do Estado, depende muito da formação do ensino básico, do fundamental, que é a atribuição dos municípios. Que política o governo tem, através da SEDUC, para se relacionar com os municípios que vivem aí com a corda no pescoço em relação, por exemplo, à manutenção do ensino básico, pela escassez de recursos? Muito bem, Alivaldo. Inclusive, essa sua pergunta ela se conecta com um dos programas que foram lançados ontem, que é o Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada. O governo federal vai investir cerca de 3 bilhões de reais em todos os estados, para que os estados façam, organizem, fortaleçam a sua política de colaboração, regime de colaboração com os municípios. Nós já temos uma política muito exitosa aqui. Vocês fizeram um pacto com algumas cidades no começo do ano. Fizemos um pacto pela educação, fortalecendo o nosso programa piauiense de alfabetização na idade certa, o nosso programa estadual de transporte escolar e alinhando outras ações relacionadas a calendário, a unificação, padronização de metas, de gestão escolar. Tudo isso para que a gente possa atuar em conjunto, Estado e municípios, para promover a alfabetização na idade certa. É uma competência das redes municipais, mas o Estado ele tem que ter esse papel de coordenador. E o governo federal, vem em boa hora também, vai nos ajudar, apoio técnico e financeiro, fomento, dentro desse programa Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada. Secretário Washington, queria agradecer a presença do senhor, Washington Bandeira, secretário de Educação. Obrigado por ter vindo ao Jornal do Piauí. Obrigado, Joelson. Obrigado, Elivaldo. Sempre à disposição para esclarecer e trazer as novidades da educação do Piauí para a sociedade piauiense. Muito obrigado, secretário.